iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 9h35 da noite, aqui na TV Brasil Central. Recebemos hoje, prazerosamente, o deputado estadual Luiz César Bueno, recém-eleito para mais um mandato à frente do Diretório Metropolitano do PT. O deputado Luiz César Bueno, ele é licenciado em História, graduado em História e pós-graduado em Políticas, Finanças Públicas e Desenvolvimento Urbano. Embora jovem, já tem uma boa experiência, até mesmo pela própria direção do PT Metropolitano, já tinha passado outras 2 vezes. Ele é deputado estadual em segundo mandato, foi vereador 2 vezes em Goiânia, preside a importante Comissão de Organização dos Municípios da Assembleia e é membro do Diretório Nacional do PT. E, além disso, representa o Poder Legislativo Estadual no Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios, o COINDSE. Temos uma pauta bem interessante para hoje, até porque o momento político continua efervescente no estado de Goiás e no Brasil. Comigo para essa entrevista, a querida amiga Talvane Garcia, hoje na revista Zelo, é isso mesmo, né? Isso. Uma figura querida aqui do programa, tinha assumido de nós o Carlos Eduardo Reck, é repórter da editoria de política do Jornal Popular e às segundas-feiras assina a coluna Giro. A Mauri Garcia, meu querido amigo, Rádio 730, além de craque da notícia, craque da bola e da viola. Fechando a roda, Charles Daniel, que é do jornal hoje, é artista também, tem inclusive um belo CD que me presenteou outro dia. Bom, feitas as apresentações, vamos aos fatos. Deputado Luiz César Bueno, o senhor está prestes a assumir mais uma vez o Diretório Metropolitano do PT. O senhor me disse, antes de começarmos aqui o programa, que nas vezes anteriores o senhor pegou momentos críticos na vida do partido, agora nem tanto assim. Hoje a situação do PT é tranquila, tem o poder federal, tem uma boa representatividade na política brasileira, ótimo, aliás, a situação é um pouco melhor. Mas o que o senhor está esperando fazer à frente do PT mais uma vez aqui em Goiânia? Boa noite, deputado. Boa noite, Reinaldo Rocha, boa noite, Talvane, boa noite, Carlos Reck, boa noite, Daniel, boa noite, Amauri. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nosso desafio frente à direção do Partido dos Trabalhadores é fazer com que o PT consiga potencializar, capitalizar a popularidade do presidente Lula, que é uma das maiores da história do Brasil. O Getúlio Vargas, por exemplo, com a campanha do Petróleo é Nosso, o processo de desenvolvimento da indústria nacional, conseguiu 64% de aprovação popular. O Juscelino Kubitschek, com todo o processo de interiorização do poder, a construção da Belém Brasília, de Brasília em Goiás, um processo de um plano de metas formidável, conseguiu 72% de aprovação popular. E a pesquisa CNT, divulgada essa semana, mostra o presidente Lula já batendo a faixa de 80% de aprovação popular. Então o PT tem a obrigação de, nas próximas eleições, não ter apenas 13 prefeitos em Goiás, não ter apenas 2 vereadores em Goiânia. Nós temos que potencializar, capitalizar as ações do governo federal. E, para isso, nós precisamos de um partido militante, um partido enraizado nos movimentos sociais, nos movimentos estudantil, um partido com formação política constante, um partido que faça um processo de renovação dos seus quadros, atraindo a juventude. Aqui em Goiânia nós temos 10 diretórios zonais, um diretório para cada zonal eleitoral da cidade. E cada diretório tem uma composição, tem uma executiva. Nós queremos estruturar esses diretórios zonais para que esse partido militante, esse partido inserido nos movimentos sociais, tenha lá na região uma ação estrutural preparada para articular as políticas com a militância do PT. E o PT está de parabéns por esse processo de eleições diretas que nós vivemos durante esse mês, tendo em vista que o PT é o único partido que faz eleições diretas. O voto do filiado militante é o mesmo voto do presidente da República, do senador, do deputado, do ministro. Então, em todo o Brasil, 525 mil pessoas filiados do PT, filiados de carteirinha, que
paga a mensalidade do partido foram às urnas e deram o voto nas direções. Então isso foi muito bom para o partido, mostrou que o sistema de primárias no PT, o sistema de participação da democracia interna é muito forte. Agora, essa altíssima popularidade do presidente Lula, ainda hoje está saindo uma pesquisa da CNI-Ibope, 74%, não é um problema para o PT? Por exemplo, a Dora Kramer, comentarista político, assina uma coluna no Estado de São Paulo e aqui no Jornal Popular, ela está dizendo hoje que o executivo é de um só. É forte demais a presença dele, inclusive ele se descolou do PT nos momentos mais críticos vividos pelo partido. Como é que isso quer potencializar num partido que aparentemente hoje guarda uma certa distância do seu líder maior, que é o presidente Lula? Não. Complementando ainda, o senhor acha que é possível ter a transferência da popularidade, do carisma do Lula para Dilma Rousseff, que não tem um perfil fácil de ser carregado dentro do próprio PT? Nós vamos comparar os projetos. Qual que é o projeto de desenvolvimento para o país ordenado pelo presidente Lula e qual foi o projeto de país durante os 8 anos de governo Tucano. Na comparação, nós vamos mostrar para a população brasileira que o nosso projeto deve continuar pela primeira vez sem a figura carismática, como você muito bem disse, do Lula como candidato a presidente. Como isso? Comparando. Vamos comparar, por exemplo, os modelos de desenvolvimento econômico e de enfrentamento da crise. Na época do governo Fernando Henrique, o Brasil viveu uma crise do sistema financeiro, oriunda de uma crise do sistema financeiro internacional. Num período de 6 meses, 3 presidentes do Banco Central, de 1998 a 2000, passaram pelo o Banco Central. E qual foi o remédio dos tucanos para a crise? Foi aumentar os juros, aumentar os impostos, reduzir o crédito. Muitos queriam comprar um carro naquela época, uma máquina de costura, só podia parcelar em 4 vezes, o crédito não existia. E agora, quando todos diziam que o Brasil iria passar por uma crise que dificilmente sairia dela, que o Lula estaria numa situação muito difícil, tendo em vista que nem os Estados Unidos, a França, Portugal, a Espanha, a própria Inglaterra conseguiu suportar a crise. Tem países do bloco europeu que até hoje estão vivendo essa crise. Qual foi o remédio encontrado pelo Brasil? Nós reduzimos os impostos dos veículos, dos eletrodomésticos, reduzimos os juros, inclusive o ex-presidente do Banco do Brasil, que não desenvolvia uma política de juros popular, foi destituído do cargo para poder as políticas de redução do juro e aumento do crédito serem implementadas, e aumentamos o crédito. As pessoas tiveram condição, têm condição de ir a mercado e comprar um veículo com 72 meses, eletrodoméstico assim, com 60 meses, ou seja, nós possibilitamos condições para todos ter acesso. Isso fez com que o Brasil crescesse. Nós passamos o ano da crise com o pé no acelerador e o consumo interno fomentou a economia e o setor produtivo de uma forma que a crise passou e a previsão, veja bem, Reinaldo, Talvani, a previsão de crescimento para o ano que vem, existe uma disputa hoje no Bovespa e na articulação do mercado internacional, se o Brasil vai crescer 5,5% ou 6,5%. Nesse ritmo, daqui 2 anos, nós estaremos crescendo com índices chineses, e isso é muito bom para o Brasil. Mas, deputado, ainda assim, as eleições no Brasil, existe uma coisa que é personalismo, é isso que o Reinaldo falou. Ainda com toda essa popularidade, hoje saiu uma pesquisa agora de manhã que o Serra cresceu e a Dilma não consegue alavancar. Será que o PT não tem um plano B não percebe que talvez a candidatura da ministra não é viável para o projeto, para estar comparando o projeto? Porque na cabeça do eleitor, de uma certa forma, o Lula continuou o projeto neoliberal da social-democracia. Na cabeça de quem está lá na ponta, continua o Bolsa Família, continua a estrutura, e se isso não pode ser modificado com um plano B ou ter uma outra estrutura que possa estar levantando uma pessoa, um candidato com outro perfil? Excelente pergunta.
nós gostaríamos de ressaltar. Primeiro, nós nunca desenvolvemos a política neoliberal estabelecida pelo Fernando Henrique. Ao contrário, nós fortalecemos o papel do Estado na intervenção da economia, o papel do Estado na contratação de serviços públicos, o papel do Estado na aquisição de bancos. O Banco do Brasil comprou bancos privados. Na época do Fernando Henrique, vendiam-se os bancos estatais. Nós fizemos justamente o oposto. Então, numa comparação entre o consenso de Washington e modelo neoliberal, esse carimbo não cabe na gestão do Partido dos Trabalhadores. Em relação à popularidade da ministra Dilma, nós estamos muito satisfeitos, mas muito satisfeitos. Porque a ministra ela tem desenvolvido uma agenda meramente administrativa, uma agenda de articulação, de formulação das obras do PAC, de formulação do equilíbrio financeiro. A pasta que ela ocupa é uma pasta macro que, de uma forma muito ampla, articula todas as políticas do governo federal e ela não tem ido a campo. Quando ela aparece num palanque institucional, aí muitas críticas diz que a oposição fica desesperada porque diz que ela está fazendo campanha. E mesmo assim ela chega na faixa dos 20%. Sem ir a campo. Então nós estamos muito satisfeitos, porque isso significa que quando começar a campanha, quando começar o debate, com certeza a ministra Dilma vencerá as eleições e quem sabe no primeiro turno. Nós estamos muito empolgados e achamos que não tem plano B. A candidata é Dilma Rousseff. Deputado, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta já com roda de entrevista, que está conversando com o deputado Luiz César Bueno. Voltamos já com o REC, com a Mauri e com o Charles Daniel. Daqui a pouquinho. Bom, nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que nós estamos conversando com o deputado Luiz César Bueno, deputado estadual do PT e futuro presidente do Diretório Metropolitano do partido. Carlos Eduardo Reca, Mauri e Charles. Carlos Eduardo. Deputado, uma outra dificuldade do presidente Lula e do PT nacional é reproduzir nos estados a aliança nacional. Em vários estados o PMDB resiste a essa aliança com o PT, outros partidos resistem a essa aliança com o PT. Aqui em Goiás, o senhor, para mim, é a primeira voz que falou em prol dessa tendência aliancista. E o PT sempre resistiu a isso, né? Se dizer que o PT era contra a aliança com o PMDB, que o PT queria ter sempre candidatos próprios, e no entanto isso mudou e o PT foi às urnas e mostrou que queria uma aliança com o PMDB. O que mudou no PT de Goiás para abrir mão das candidaturas próprias e como o senhor vê a construção dessa aliança com o PMDB e talvez com o PP do governador Alcides para 2010? Bom, nós estamos defendendo uma aliança com todos os partidos que dão sustentação ao presidente Lula. Nessa aliança, nós achamos importante estar o PP do governador Alcides, o Partido dos Trabalhadores, o PR, o PMDB e todos aqueles que têm um apoio ao governo federal. É certo que é uma aliança que possui no estado de Goiás várias articulações e vários interesses. É uma unidade que poderá surgir com o governador e o prefeito de Goiânia, numa discussão com importantes nomes. O governador pode colocar um nome, o PMDB já tem 2 nomes em discussão, que é o nome do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o nome do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. E o PT também senta à mesa com o nome forte do partido, que é o nome do deputado Rubens Ottoni. Nós queremos, nessa articulação, nessa conversação, tirar o nome que aglutine todos os partidos, que consiga um grande consenso para manter uma frente política que vá consolidar uma campanha vitoriosa no enfrentamento com os tucanos. Então, nesse sentido, eu acho que as ações políticas até fevereiro estarão totalmente voltadas a essa articulação
E assim como o presidente Lula, como a direção nacional do PT, nós acreditamos que aqui em Goiás é possível construir esse consenso. Agora, em todo o Brasil, a direção nacional tem orientado os seus diretórios regionais a fazer essa aliança ampla envolvendo os partidos da base do presidente Lula. Por quê? Porque nós precisamos, nos estados, de palanques fortes, de palanques amplos, para sustentar a candidatura da ministra Dilma Rousseff. Como eu disse anteriormente, pela primeira vez, nós estaremos participando de uma eleição sem a presença do presidente Lula. Para isso, nós precisamos deixar com que os interesses pequenos, às vezes, os interesses ambiciosos de alguns estados, sejam refluídos para que determinados candidatos sejam candidatos na chapa majoritária, a vice, que o PT abra mão da cabeça de chapa em alguns estados para compor esse palanque e dar uma vitória à ministra Dilma. Se nós não tivermos essa capacidade de articulação, nós não vamos conseguir fazer palanques fortes e poderemos correr risco. Por isso que essa linha está em andamento, apenas 2 ou 3 estados nós estamos tendo problemas. Eu gostaria muito que o PT elegesse a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados e senadores do Congresso Nacional, que nós elegêssemos o governador de Goiás e fizéssemos isso em todo o Brasil. Mas é difícil, a política é a arte da articulação, da conciliação. Por exemplo, se o presidente Lula não tivesse, em 2005, enfrentando todo o xiitismo do PT, ido lá em Minas e feito uma aliança com o grande empresário industrial Zé de Alencar, ele não tinha ganhado as eleições para presidente. A ministra Dilma está vivendo esse mesmo momento. Então nós queremos estabelecer essa política. Eu estou muito tranquilo aqui em Goiás, acho que nós vamos conseguir fazer isso. Deputado, essa aliança, essa possível aliança, essa perspectiva de aliança do PT com o PP, com o PR e com o PMDB, especialmente o PR, para citar o deputado Sandro Mabel, e o PMDB, para citar o prefeito Iris Rezende, que são adversários históricos do PT em outras épocas. Essa aliança, ela, na sua opinião, representa um amadurecimento do Partido dos Trabalhadores, que nasceu num seio de oposição, o partido já está chegando hoje aos 30 anos, de atividade, e passou a sentir o gosto de governo a partir do momento que Lula assumiu a presidência da República, evidentemente, outros momentos que assumiu o governo do Estado, prefeitura, enfim, mas no momento em que Lula assumiu a presidência da República, o PT passou, sim, a viver a sensação de um partido de situação. Essa aliança com esses partidos hoje representa, na sua opinião, um amadurecimento político do PT, e isso é compreendido pelos eleitores, pelos próprios petistas, aqueles mais xiitas, ou é uma conveniência política, no sentido de buscar, evidentemente, manter o projeto aberto pelo presidente Lula também nos estados? Representa um grande amadurecimento, você muito bem disse. Eu entendo que hoje o PT é um partido que não sai na disputa eleitoral para marcar posição. Você muito bem disse, nós durante o período que fomos oposição, nós sempre fizemos questão de deixar a nossa marca, apresentar o nosso projeto, estabelecer uma linha de ação na campanha que marcasse uma estratégia do partido que nos próximos pleitos foram dando resultado. Agora é diferente. Hoje o PT é governo. O PT governa o Brasil e governa bem. E para manter esse projeto no governo, sem o presidente Lula, nós precisamos ter a habilidade da composição. É por isso que aqui em Goiás nós participamos do governo Iris Rezende. Entendemos que o prefeito faz uma gestão cidadã, uma gestão voltada para os problemas de infraestrutura da cidade, e o PT está lá participando, temos o vice-prefeito. Em outros estados nós participamos de composições com o PR, participamos de composição com o PP, participamos de composição com o PMDB em outros estados, dentro de um projeto nacional. A grande questão, Amaury Garcia, é que agora nós não estamos presos apenas ao projeto regional. O PT não é mais uma
uma instância federativa baseado em projetos regionais. Nós agora temos um projeto nacional que precisa ser seguido. E o projeto nacional hoje é garantir a sustentação do nosso projeto diante do governo, garantir um palanque para a ministra Dilma, garantir a eleição da ministra Dilma, e nos estados o resto é consequência. Se nós fizermos uma política de articulação desse projeto nacional, nós com certeza, dentro da discussão nacional, nós vamos ganhar vagas no Senado e vamos também ganhar posições nos governos do Estado e nas assembleias legislativas. Num passado muito recente, nós não tínhamos discurso local, nós fazíamos o discurso nacional. E esse discurso nacional refletia nas eleições regionais. Em Goiás, o PT ele vai abrir mão dessa cabeça de chapa, em nome, digamos assim, desse projeto maior que o senhor está dizendo. Ou seja, o PMDB não considera essa candidatura do PT. O PMDB considera Henrique Meirelles ou Iris Rezende. E de forma nenhuma que esses dois candidatos seriam aí, entrariam na vice. O Rubens Ottoni, então, existe esse consenso, ou se forma um consenso dentro do PT, que o Rubens integre aí, faça parte da vice e o PT entre com a vice nessa candidatura do PMDB? Ainda complementando sobre essa questão da composição das chapas, na campanha passada, na união com o Iris Rezende, o PT optou por sair numa chapa proporcional pura, chamado puro sangue, sozinho, e resultou em perda de 2 vereadores. Você acha que agora é possível costurar essa chapa majoritária, abrindo mão, e costurar uma chapa melhor para que haja mais deputados na Assembleia e na Câmara Federal? Primeiramente, é importante ressaltar que o PT ele tem candidato. Nós definimos, através das nossas instâncias, que o nosso nome é o nome do deputado federal Rubens Ottoni. Ficamos muito satisfeitos e felizes com as candidaturas do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e outra candidatura que, porventura, venha se colocar à mesa pelo PP ou pelo PR. Nós queremos aglutinar o nome que possui maior condição de juntar esses partidos. Por exemplo, a pergunta que se faz: Henrique Meirelles e Iris são candidatos? Eles têm que dizer para o PT que são candidatos e que estão dispostos a ter o nosso apoio. Isso não aconteceu ainda. Se Henrique Meirelles e Henrique Meirelles e o Iris Rezende não forem candidatos, aí o PT, consequentemente, já está no páreo, tem o seu nome. Da mesma forma que nós queremos, na mesa de conversação, saber qual é o posicionamento deles em relação ao nome do PT. Então, nós temos o princípio de unir essa base de partidos e de tirar, dentro da rodada de conversações, o nome que nos unifique. E aí, Charles, nesse aspecto, nós estamos dispostos a aceitar apoio para o nosso candidato à cabeça de chapa, e estamos dispostos também a dar apoio. Isso tem sido a nossa prática, nós temos trabalhado muito nesse sentido. Agora, o PT aceita isso? Essa parte do PT? Sim, nós aceitamos em Goiânia. Cerrado, por exemplo. Nós aceitamos em Goiânia o ano passado. Foi o tempo em que o PT aceitava fazer aliança só com ele na cabeça de chapa. Agora, nós queremos discutir o perfil dos nomes. Se as outras legendas não apresentarem nomes, nós temos nomes. E o nosso nome é para ir para a disputa. Então vai ser essa articulação, esse jogo político aí que vai definindo as coisas. Então nós estamos no jogo e temos nome para discutir. Em relação à questão que a Talvani coloca da chapa proporcional, nós entendemos que houve uma falta até de incentivo e de uma articulação mais ampla para a chapa de vereadores que resultou na eleição de apenas 2 vereadores. Se nós tivéssemos feito, como nos anos anteriores, uma composição política mais ampla na chapa proporcional, nós teríamos eleito um quantitativo maior de vereadores. Agora, para as eleições estaduais, a nossa chapa de deputados federais é muito boa, a nossa chapa de deputados estaduais melhor ainda,
eu falo com tranquilidade, nós vamos dobrar a nossa representatividade no Congresso Nacional e vamos dobrar a nossa representatividade na Assembleia Legislativa, muito em função do nosso projeto político, da situação do presidente Lula, que é uma situação muito boa, e da articulação que nós estamos fazendo localmente. Agora, na composição com o PMDB, de que resultou a chapa Iris Rezende e Paulo Garcia, não foi propriamente, isso não fez consenso dentro do PT. Houve figuras importantes, quadros relevantes do partido que não gostaram, não apoiaram e, inclusive, se distanciaram. Eu vou dar 2 nomes especificamente. O deputado federal Pedro Wilson e a ex-vereadora Marina Santana. Aliás, a Marina já sumiu de cena desde então. O senhor acha que essa questão já está também simplificada no PT? Quer dizer, avançou também essa ideia de consenso para que o senhor possa, por exemplo, agora em 2010, que é um momento importante, de eleições importantíssimas, fazer essa ampla composição, o PT abrindo mão de cabeça de chapa para viabilizar uma aliança interessante? Primeiro que, naquele processo que definiu a aliança que nós fizemos com o PMDB, esse campo que defende um projeto nacional de alianças, um projeto nacional de partido, teve apenas 5 votos de frente, que representou um delegado, 114 a 115. E olha a coerência política do PT. Durante 40 dias, esse um delegado permaneceu como o fiel da balança, não houve migração de delegados de um lado para o outro e o PT manteve a sua coerência e a sua legitimidade do processo interno naquele momento. Essa mesma política que nós estabelecemos naquele período teve um resultado já muito mais tranquilo agora. A posição que eu liderei junto com Valdir Camarço em Goiás e aqui em Goiânia, nós conseguimos 70% dos votos aqui em Goiânia. Então foi um resultado muito amplo em relação à política desenvolvida em 2008. Isso mostrou que essa linha de seguir o projeto nacional do partido cresceu. Ela hoje tem uma maioria folgada. Em relação a esses setores do partido que você coloca, eu acho que hoje eles estão integrados dentro do PT, tem coerência e compromisso com o partido e está seguindo o projeto nacional que nós defendemos. Ok, deputado, nós vamos para mais um bloco comercial, o segundo, volta já com roda de entrevista, que está conversando com o deputado Luiz César Bueno. Bom, nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando com o deputado Luiz César Bueno. Tem uma intervenção do Amaury Garcia, em seguida o REC. Por favor, Amaury. Sobre a unificação da linguagem dentro do PT. O deputado Humberto Aidar, que é seu colega lá na Assembleia Legislativa, ele tem dito, sem nenhum tipo de constrangimento, que ele jamais apoiaria Iris Rezende. Ou seja, ele jamais aceitou essa aliança do PT com o PMDB, não aceita e nunca vai aceitar. Inclusive, até dizem que o deputado Humberto Aidar é o mais marconista dentro do PT. O deputado Humberto Aidar, nesse caso, ele conseguiria se alinhar nessa linguagem, nessa sintonia que o senhor está propondo do PT para essa aliança? O PT é um partido disciplinado. Os nossos filiados, os nossos militantes e principalmente os nossos parlamentares seguem a orientação partidária. E o deputado Humberto, ele tem uma postura coerente, crítica, tem uma atuação dentro do Partido dos Trabalhadores muito histórica e, com certeza, como em vários outros momentos, ele vai seguir a deliberação partidária. O PT é um partido onde, depois de todo o processo de disputa interna, as deliberações são seguidas à risca. Eu acredito que... Ele vai subir no mesmo palanque de Iris Rezende? Acredito que todos os filiados do PT seguirão as orientações do partido. Deputado, a Assembleia vive um momento muito peculiar em função dessa ruptura entre o PSDB e o PP no governo estadual, e o PT tem sido
o elo, o elemento de diálogo entre o governo e o PMDB, que agora diz que vai ajudar a garantir a governabilidade para o Alcides na Assembleia. Mas o presidente da Assembleia, que é do PSDB, o Helder Valim, disse que na hora H, PT e PMDB, nos projetos mais polêmicos, que representam desgaste junto ao eleitor, o PT e o PMDB não vão sustentar o governo. O senhor estava dizendo recentemente que a base hoje tem 23 deputados, contando com o PMDB, o PT e o PSC, que houve essa recomposição. O PT e o PMDB vão, de fato, garantir essa governabilidade? É para valer e mudou essa estrutura? Como é que vai funcionar a partir de agora? Na Assembleia Legislativa, nós vivemos hoje uma nova maioria. Se o governador Alcides dependesse do apoio dos 10 parlamentares do PSDB e de alguns outros deputados de uma linha eminentemente marconista, ele não governaria. Ele estaria numa dificuldade muito grande. O governador Alcides Rodrigues consegue aprovar os seus projetos e estabelecer uma linha de desenvolvimento que está em andamento no Estado, muito em função da seriedade que tem o PMDB, o PT e o PSC, que juntos formam 14 deputados. E é uma grande contradição, porque o PSDB tem chefia de gabinete do governador, tem secretário de comunicação, presidente do Detran, presidente da GETOP, isso apenas em primeiro escalão. Se você for analisar os escalões intermediários, tem uma presença muito forte do PSDB. Então é a grande incoerência, ele tem uma presença muito forte no governo e na Assembleia Legislativa articular contra o governo, articula nos bastidores. Alguns deputados ainda têm assim, o brio, a coragem, a grandeza de subir na tribuna e, mesmo sendo do PSDB, fazer sérias críticas ao governador Alcides Rodrigues. Mas a boa maioria faz um jogo de bastidor, não comparece às sessões, articula para não dar coro, querendo assim favorecer uma negociação, uma composição lá na frente. E aí, volto a repetir, o PT e o PMDB têm tido uma posição decisiva. Esses dias, até num debate na casa, eu desafiei para mostrar uma secretaria. Não, vamos dizer uma secretaria, não, uma diretoria que o PT e o PMDB indicou. Nós não temos, nós não participamos do governo e estamos, assim, de uma forma muito despojada, garantindo esse momento que o governador Alcides Rodrigues vive, porque é preciso ter uma governabilidade responsável. Então, nós estamos atuando de uma forma crítica e entendemos que nesse caminho aí nós podemos continuar seguindo. Deputado, inclusive na última quarta, eu estive na sessão, foi votado em terceira votação, um projeto do Renda Cidadã e um outro projeto para um empréstimo, incremento do Renda Cidadã em até R$80 e empréstimo ao BNDES, não me lembro para quê, do governo do Estado. E o senhor acusou de boicote, o PSDB teria boicotado essa votação, que seria em terceira votação, tinha sido aprovado na terça-feira e foi aprovado novamente na quarta com 23 deputados. O senhor acusou de boicote porque dos 10, da bancada dos 10 do PSDB, haviam só o Helder Valim e depois, se não me engano, Samuel Almeida chegou após ligações do líder, né, do governo, que é o Evandro Magal. Com essa nova configuração, eu estou acusando o PSDB de boicotar, pode ser considerado um boicote. O senhor acredita que o Alcides Rodrigues vá para essa nova frente, o Caiado tenta implantar com o Sandro Mabel, do PR, PSB, ou que o PP vá se unir aí ao PT definitivamente, que o próprio Alcides já disse isso em entrevistas, que poderá sim se unir ao PP e PT. Em relação aos acontecimentos da semana na Assembleia, você foi muito feliz quando disse aí a realidade que nós estávamos vivendo no plenário naquele momento. Veja bem, Reinaldo, nós tínhamos lá 3 projetos importantes para o governo do Estado. Tinha o projeto que ampliava os benefícios do Renda Cidadã e tinha 2 projetos que autorizavam o Estado a contrair uma capacidade de crédito para investimentos em obras, principalmente na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica, que é garantir o programa de asfalto das cidades, o PASSE.
Qual foi a articulação da bancada do PSDB? Pedir aos deputados para não ficarem na sessão, para não dar quórum. Então, naquele momento, nós reunimos tanto a bancada do PT quanto do PMDB e resolvemos bancar a matéria. Vamos ver aqui quem fica com o governador. Queremos saber, no momento de embate aqui, quanto nós podemos contar. Na hora da votação, contamos com 23 e depois chegaram mais 2 colegas, formaram 25. Portanto, é essa maioria, sem o PSDB, que está consolidando a articulação do governador Alcides na Assembleia. Ou seja, formou-se uma nova maioria. E como é uma o diálogo nova maioria onde o PT e o PMDB têm uma posição importante e está garantindo o quórum, né? E qual é o diálogo dessa nova maioria com o governador Alcides? É um diálogo muito articulado pelo líder do governo. O governador Alcides tem conversado com a nossa bancada, individualmente, com os parlamentares, tem conversado coletivamente com a bancada do PMDB, mas nós não aceitamos o jogo da chantagem. Nós não aceitamos o jogo da pressão. E nesse momento, nós do PT, nós temos o governador Alcides como um parceiro do presidente Lula. O PSDB independentemente de ter uma conversa com o nosso campo, nós temos uma missão de seguir a orientação nacional, de fortalecer o governador. Enquanto a coligação... O PSDB está, só completando, o PSDB está irremediavelmente fora desta maioria, já que o governador Alcides demorou até para reconhecer esse rompimento com o marconismo e tem dito aí que não vai chamar o PSDB para discutir essa nova frente, uma nova via de candidatura em Goiás. O PSDB lá na Assembleia está irremediavelmente fora dessa maioria, desse diálogo? Volto a dizer, Amaury, eu não sei se essa ação tão forte que você disse que o governador Alcides está tomando, de fato está acontecendo, porque os tucanos estão no governo. Estão no governo em postos chaves. E o fato deles estarem em governos em postos chaves é totalmente contraditório com a postura adotada por eles na Assembleia Legislativa. É uma postura de confronto, é uma postura de combate, é uma postura de boicote às ações do governo. Então nós queremos que as coisas fiquem claras e nós também não podemos acreditar na unanimidade total, né? E o governador Alcides Rodrigues chegou um momento que chegou a vislumbrar que dos 41 deputados, ele teria pelo menos 39, 40. Isso, a unanimidade é praticamente impossível. Mas agora nós estamos num campo bem marcador de posição. Nós estamos percebendo agora, os jornais hoje já diz que eles adiaram para fevereiro a decisão. É lógico, adiar para fevereiro, daqui uma semana tem recesso parlamentar. Fazer o que até fevereiro é férias, ou seja, continuarão no governo até fevereiro, porque não tem sessão na Assembleia. Mas acho que temos que começar a cobrar a posição da bancada na Assembleia Legislativa para saber se apoia ou não. Agora, essa posição do PT, vamos dizer assim, de colaborar com o governo, ela é estratégica, ou seja, está de olho na eventualidade de uma aliança que incorpore o PP ao PT. É bom ressaltar que nós fomos eleitos pela oposição para fazer oposição ao atual governo, não pedimos voto para o governador Alcides na campanha e temos tido uma postura crítica durante todo esse período, uma postura propositiva. Mas nesse momento, aquilo que eu falei para vocês, o projeto nacional nosso é de enfrentamento com o PSDB e, estrategicamente, a nossa bancada comporta em função da conjuntura política. A viagem do governador, a convite do presidente Lula para a Ucrânia tem a ver com esse posicionamento também dessa recomposição da nova maioria e esse aproximamento, esse mais próximo ainda do governador, essa bancada na Assembleia? Muito bem colocado, Talvani. Imagina se a bancada do PT estivesse fazendo uma oposição austera, intensiva, radical contra o governo. Nós seríamos automaticamente desautorizados em função do comportamento do presidente Lula.
Então, como é que ficaria a nossa bancada aqui fazendo uma oposição intensa ao governo e o presidente Lula, os nossos ministros, tendo uma política de parceria, vindo ao Estado? Olha, é bom ressaltar que somente as obras do PAC são 9 bilhões e 800 milhões que estão programados para até o final de 2010 em Goiás, de um total de 15 bilhões que estão programados para os próximos 10 anos. Então, com todo esse aporte de investimentos, nós não podemos aqui ter uma posição contrária àquilo que o nosso governo federal tem feito com o governador Alcides. Nós vamos agora para o nosso último bloco comercial. A gente volta já com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que está conversando com o deputado Luiz César Bueno. O presidente está chamando. Bom, chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 8 de dezembro de 2009. Estamos conversando aqui com o deputado Luiz César Bueno, deputado estadual do PT e presidente eleito do Diretório Metropolitano do partido. Vai tomar posse em fevereiro. Não é, será a primeira vez, será a terceira vez que ele vai dirigir o partido aqui em Goiânia. Eu abro esse último bloco com o Carlos Eduardo Reck. Deputado, eu queria perguntar para o senhor se nessa articulação das alianças e com base naquilo que o senhor falou no bloco anterior, se não há um foco muito grande, um foco menos no projeto desses partidos e mais no objetivo de derrotar o senador Marconi Perillo e o PSDB, porque da forma como as articulações estão sendo conduzidas, a impressão que nós temos, e pelo menos aqui eu tenho, é que o foco é derrotar o PSDB. E o projeto? Nosso projeto é um projeto de dar uma sequência ao processo de desenvolvimento do Estado de Goiás. É importante nós estabelecermos uma linha de planejamento do Estado para vinculá-los às grandes políticas de desenvolvimento que o Brasil está tomando e, como militante do PT, eu fico muito tranquilo em dizer das ações do meu governo, do governo do presidente Lula em Goiás. Mas a ferrovia Norte-Sul é uma realidade, o ramal da Norte-Sul que vai ligar até São Simão é uma realidade, a recuperação das rodovias federais é uma realidade, as hidrelétricas que estão chegando é uma realidade. Agora, em relação à política de alianças, o PT tem um adversário nacional. Aliás, nossos dois adversários é o PSDB e o DEM, que faz uma oposição sistemática ao governo do presidente Lula no Congresso Nacional. Mas aqui o DEM apoia o governo do Estado, né? E aqui nós teremos uma ação, uma meta, que é fazer o enfrentamento com o PSDB, e nós queremos enfrentar o PSDB com os mesmos partidos que sustentam o presidente Lula em Brasília. Por falar em DEM, deputado, com esse escândalo que teve lá do Arruda, em Brasília, a gente sabe que a região do entorno é uma região muito cobiçada pelos políticos goianos, porque é um grande número de eleitores que votam em Goiás. O senhor acha que a proximidade que o Marconi, o senador, tinha com o Arruda, isso pode prejudicá-lo, esse mensalão do DEM lá, pode prejudicá-lo e pode favorecer o grupo do PT e o grupo do PP que estão se formando, do PMDB? Essa questão de Brasília teve uma repercussão nacional e trouxe uma preocupação para todos nós. Agora, é inevitável o desgaste de todo o esquema do ex-governador Arruda, e eu acho que da própria candidatura tucana, que dependia de um palanque com a Arruda no entorno de Brasília. O PT hoje já alimenta no Distrito Federal a perspectiva concreta de lançar candidato a governador e também a senador, diferente de uma tendência que tinha até pouco tempo atrás, ou seja, houve uma mudança na conjuntura. Mas nessa questão de mensalão, eu acho que a justiça brasileira tem que fazer justiça ao Partido dos Trabalhadores. Mas você não acha que o sistema, da forma como ele está, o sistema eleitoral, ele também promove esse tipo, ele facilita esse tipo de comportamento nas diversas esferas? Ali foi um esquema exacerbado, documentado. Basta ver as cenas que foi um processo que não foi só apenas no período eleitoral. Foi durante o governo envolvendo corrupção mesmo. Agora, falar em corrupção, deputado, o senhor acha que o PT já se desfez
daquele desgaste com o primeiro episódio de mensalão no Brasil, envolvendo figuras importantes do partido, não pregou no presidente Lula, em nenhum momento ele perdeu a popularidade dele, a confiabilidade do povo brasileiro. Mas figuras importantes do partido foram flagradas também. E agora, hoje, está na imprensa já, o envolvimento, possível envolvimento do Adhemar Palocci, que é irmão do ex-ministro Antônio Palocci, foi aqui secretário do governo de Pedro Wilson. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, acusado também de receber de propina de uma grande empreiteira. Como é que o senhor vê, o senhor que é uma pessoa de postura rigorosamente ética, nós sabemos disso, como é que o senhor vê isso? Nós estamos tendo uma generalização na política do mal feito, ou há, de certa forma, um assodamento da Polícia Federal nas investigações e, sobretudo, no vazamento dessas investigações? Bom, primeiramente, o governo federal sempre apoiou e deu total liberdade à Polícia Federal para fazer todas as investigações, doa quem doer, inclusive ao próprio partido do presidente da República, que num determinado momento foi muito investigado. E agora eu acho que é importante que se faça justiça, porque esse escândalo de Brasília mostra que o processo de mensalão instituído ali é um processo que está totalmente provado através das cenas. Diferente da crise política de 2005, quando haviam denúncias. Nós entendemos que alguns dirigentes do PT, do partido, cometeram erros. Agora, não tem provas tão contundentes quanto essas que são apresentadas agora. Aliás, eu sempre tenho dito, a justiça brasileira tem que dizer se houve ou não mensalão em 2005, se houve ou não participação de dinheiro público, de recurso público no patrocínio das campanhas, porque o PT foi muito prejudicado. Somente não foi tão prejudicado graças ao carisma pessoal do presidente Lula, que derrotou toda uma estratégia estabelecida em conjunto com a mídia para derrotá-lo. E agora nós estamos vendo que o feitiço volta contra o feiticeiro. O próprio DEM está pagando com cenas explícitas todo o processo de acusação que ele fez. Deputado, aqui na Assembleia Legislativa, foi considerado pelo site excelências.org.br que possui mais deputados que carregam, que respondem a processos judiciais ou tiveram as contas desaprovadas no TCE. Bom, são 68% dos deputados da Assembleia Legislativa têm processo, 27 dos 41 deputados. É um número muito grande, comparado a todas as casas legislativas do Brasil, inclusive ganha do Congresso Nacional, ganha de todas as câmaras municipais e assembleias do Brasil. É uma vergonha para Goiás essa marca aí apresentada pela O que o site não está divulgando é que 80% desses processos já foram julgados e as denúncias foram consideradas improcedentes. Eu, inclusive, tive a minha prestação de contas rejeitadas. Mas são muitos processos. E, posteriormente, no julgamento, nós fomos considerados inocentes no processo, inclusive com o voto do juiz relator. Assim como eu, vários processos foram adiantes. Então, o que nós precisamos discutir nessa questão é que a legislação eleitoral, ela precisa de ser mudada. Esse Congresso que encerra agora, o ano que vem, a sua gestão, foi um Congresso fraco. Foi um Congresso que não conseguiu fazer a reforma política. Foi um Congresso que não conseguiu inibir a participação econômica no processo eleitoral, que não conseguiu estabelecer o financiamento público de campanha, que não votou o voto em lista, que apenas conseguiu moralizar na questão da fidelidade partidária. Apenas com a fidelidade partidária, nós já vimos que houve já uma certa consistência dos eleitos com o partido político. Agora, no aspecto dos financiamentos de campanha, no aspecto da reforma política, a próxima gestão do Congresso tem que ampliar. Não dá para nós termos eleições onde, com apenas um indício de uma irregularidade, se monta o processo, gasta-se dinheiro público e depois, lá na frente, todos são inocentados. Deputado, me permita... Precisamos de regras claras. Me permita mudar um pouco o norte da discussão e enfocar um problema que aconteceu na Assembleia Legislativa recentemente. O senhor, inclusive, esteve no centro dessa discussão.
já que preside a comissão que estuda as delimitações geográficas. E Goiânia e Goianira estiveram aí no centro de uma discussão polêmica e que foi parar na Justiça. A questão da divisão territorial entre Goiânia e Goianira. O que é que de fato aconteceu? Por que que a Assembleia tomou aquela decisão de aprovar aquela nova delimitação e uma aprovação que caiu no primeiro questionamento? Olha, eu sou fiquei muito satisfeito com o mandato do deputado Jardel Seba. Foi um mandato que baseou no cumprimento da Constituição. Ele à frente da presidência da Assembleia. Essa atual gestão, ela tem cometido muito nisso. Eu apoiei, tenho dito isso pessoalmente para o presidente. São várias leis inconstitucionais que estão sendo votadas. Por exemplo, nós conseguimos o direito de colocar a CPI da educação. A mesa vetou, o plenário confirmou. Fomos à Justiça, ganhamos para ter CPI da educação. Depois fomos para a Justiça, ganhamos para ter CPI da saúde. Pode-se dizer que não foi para frente pelo boicote da maioria na época. Agora, em relação à divisa territorial, isso é uma área que atenta, é ligada à comissão que eu presido, que é a Comissão de Organização dos Municípios. Nessa questão específica que você está colocando, a Comissão de Organização dos Municípios sequer foi consultada. E assim, num ato relâmpago, conseguiu-se fazer a votação de uma lei tirando de Goiânia 50 alqueires de terra e uma arrecadação de R$400 mil por mês. Mas quem articulou isso? Nós fomos para a tribuna, fomos contra a o senhor vê algum interesse do particular projeto nesse negócio? E disse, olha, é totalmente inconstitucional, como era inconstitucional dizer que não podia ter CPI da educação e CPI da saúde. No primeiro questionamento, 15 dias depois, a lei não demorou 15 dias, ela caiu. É algo semelhante à Assembleia Legislativa votar uma lei sobre o divórcio. É impossível. Então, mas quem da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a competência para criar novos municípios, desmembrar municípios, é competência exclusiva do Congresso Nacional. E o caso lá foi tão gritante que nem o plebiscito com a comunidade foi feita. A quem interessaria isso? Nós fizemos... interessa o jogo político das eleições. Porque não é bom para Goianira, não é bom para Goiânia. Não, para o município é importante porque ele aumenta R$400 mil por mês na arrecadação. Entendeu? E a articulação política. Agora, por exemplo, nós tivemos um problema de litígio. Foi o litígio de Goiânia com a Aparecida de Goiânia que acabou com aquela região do DEM. Do NEM. Ali a Assembleia... Do NEM. Do NEM. Do NEM. Ali a Assembleia Legislativa atuou. Atuou como? Lá houve o quê? Houve a participação da comunidade. Os dois ministérios públicos opinaram no processo, o IBGE opinou no processo, agora, as duas câmaras municipais opinaram no processo e nós fizemos um consensão que viabilizou ali regulamentar o litígio entre Goiânia e Aparecida. Eu conversei com o deputado José Nelto, que disse que isso foi articulado, foi discutido e houve consenso entre as duas prefeituras, tanto de Goiânia quanto de Goianira. Houve? Não procede então essa informação? Aos deputados loteadores, né? Olha, do ponto a Câmara Municipal de Goiânia repudiou veementemente. Como é que faz uma decisão dessa sem ouvir a Câmara Municipal de Goiânia? Sem ouvir a Câmara de Goianira? Sem fazer um plebiscito com os moradores? Até porque... imagina o seguinte, se isso vale... aí faz uma composição na Assembleia Legislativa, aí nós vamos entregar o Jardim Novo Mundo para senador Canedo, aí faz uma lei passando o Novo Horizonte lá para Goiânia. Veracruz para Trindade. Veracruz para Trindade, o Parque Amazonas para Aparecida, quando vê Goiânia fica o caco. Então, esse tipo de procedimento, o legislador sabiamente definiu que é competência do Congresso Nacional. Então eu fico assim extremamente chateado que a Assembleia Legislativa aprove um tipo de lei dessa e espero que absurdos não sejam cometidos novamente. Até porque Goiânia também tem o plano diretor, né? Que tem a lei própria que já estabelece quais são os limites, quais são as zonas de expansão. Isso
Já deveria ter sido estudado pelos deputados, né? E nessa questão do plano diretor, nós temos um projeto de lei, que aí sim é competência da Assembleia Legislativa, que quer discutir um plano diretor para as regiões metropolitanas. Todos os municípios da Grande Goiânia e todos os municípios em torno de Brasília. Aí nós podemos discutir a concepção de um plano diretor para o desenvolvimento dessas regiões. E a CPI da CELG vai chegar a algum lugar, na sua expectativa? Interessante que a CPI da CELG ela surgiu com um objetivo, evidentemente explícito pelos seus autores, que era de dizer quem é culpado pelo processo de endividamento da CELG. É inadmissível uma empresa que tem um capital dentro do balanço de 280 milhões reais, ter uma dívida de 5 bilhões, ou seja, tem um patrimônio líquido muito pequeno, e ela quer contrair 1 bilhão de empréstimo. Então isso veio à tona, o presidente Lula esteve aqui, vamos estabelecer os culpados. E aí, à medida que a verdade ia acontecendo, abafou-se, está trabalhando dentro de um processo eminentemente interno, a sociedade, vocês da imprensa, inclusive, até perderam já o interesse, porque nada de novo está acontecendo. Daqui uma semana as sessões acabam, né? E vai virar debate político. Vai acabar em 2010. pizza, então? Quem diz isso é o deputado Zé Nelto, inclusive. Ô, deputado, nós estamos no finalzinho do programa, mas temos ainda mais 30 segundos. Eu gostaria de uma mensagem final sua, essa expectativa sua, assumir mais uma vez o comando do PT metropolitano. E o seu projeto político, o senhor é candidato a deputado federal? Eu sou candidato à reeleição. Para o terceiro mandato, né? Sou candidato a deputado estadual, numa perspectiva muito pé no chão. Quero agradecer você, Reinaldo, parabenizá-lo pelo programa, agradecer aqui a Talvani, o REC, a Mauri, o Charles e Daniel. Vocês estão, assim, de parabéns pelo bom debate que propicia a todo o estado de Goiás. É um debate político que coloca na pauta a conjuntura política do estado e atualiza todos os agentes políticos do estado com debates interessantes. E eu gostaria de desejar a todos vocês, a todo o estado de Goiás, um ano novo com muita prosperidade, um ano novo de muita paz, de muita luz, para que o nosso estado e o nosso povo siga a sua determinação de ser um estado feliz, com um povo com muita felicidade. Feliz 2010. A recíproca é verdadeira para o senhor e sua família. Muito obrigado, deputado Luiz César Bueno, pela presença aqui no Roda de Entrevista. Vou reforçar os agradecimentos do deputado Atalvani, o Carlos Eduardo Reck, o Mauri Garcia e o Charles Daniel. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite. Obrigado de sempre e até a semana que vem.